Pega a sua Bíblia aí, então, 1 João, capítulo 4, versículo 16. Se você notar alguém sem a Bíblia, ajude, socorra. Eu estou com a impressão que estou esquecendo alguma coisa, mas não sei. Se estou esquecendo é porque não sei, né? Tá certo. Apenas o versículo 16, que vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Vamos repetir isso? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Oremos. Ore para que Deus fale conosco. Senhor Deus, como nós precisamos ouvir a Tua voz. Como é restauradora, curadora, acalentadora, consoladora a Tua voz para nós. Senhor, a Tua palavra é remédio para a nossa alma. Os Teus estatutos são perfeitos, Teus juízos são perpétuos. Fala conosco nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, para que nós, Senhor, possamos saber aquilo que não sabemos, para que nós possamos crescer no entendimento, no conhecimento de quem és Tu e que obra é essa maravilhosa que o Senhor fez a nosso favor. E que hoje o Teu Espírito Santo continua obrando, continua trabalhando em mim e em cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a prosseguir nesse processo de transformação, de santificação, que o Teu Espírito Santo nos submete, que nós fomos alcançados, Senhor, para desenvolvermos a nossa salvação. Meu Deus, que ninguém aqui escape de ouvir a Tua voz, que, Senhor, o Teu Espírito Santo haja, que o Teu Espírito Santo haja poderosamente nas minhas limitações, Senhor, como entregador da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, na minha inabilidade, na minha inaptidão, na minha incapacidade. Que o Teu Espírito Santo haja aqui, Senhor, pois reunimos-nos aqui no Teu nome, Senhor. E Tu escolhestes usar pecadores como eu para entregar o recado do céu. E hoje eu tenho um recado do céu para a igreja, que bateu no meu coração, e é recado para mim, é recado para nós. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que toda a atividade extra cesse agora e que nós nos aquietemos aos Teus pés, que todo barulho dos afazeres, dos problemas, Senhor, se calem agora em nome de Jesus e que nós sejamos visitados pelo Teu Santo Espírito para que por Ele sejamos renovados em amor. Renova-nos em amor, aviva essa igreja no amor. Nós pedimos em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, essa epístola, de 3 epístolas, é a primeira. Quem escreveu essa epístola foi o apóstolo João. João, irmãos, ele foi filho de Zebedeu e Salomé. João, ele foi discípulo de João Batista e depois viera a ser, deixando João Batista, passou a ser discípulo de Jesus. Esse João que nos fala pela sua escrita, inspirada pelo Santo Deus, ele participou do círculo mais íntimo de Jesus. Foi o único que relata os biógrafos que colocou a sua cabeça no peito do nosso Senhor, dada a sua intimidade, afetividade com o nosso Deus. Ele foi aquele que acompanhou Jesus na crucificação e assistiu também bem de perto, o julgamento do nosso Senhor. Também, esse João fora testemunha, meus irmãos, da ressurreição, e ele é chamado como uma das colunas da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele acaba a sua vida idoso lá em Éfeso, e depois foi levado e entregue para ficar exilado em Pátimos, e lá João morre, o único que morreu por morte natural. Os demais todos foram mortos, assassinados, cortados, crucificados e crucificados de cabeça para baixo. João escreveu, irmãos, e trouxe um peso literário para nós muito forte. João escreveu o Evangelho de João, com 21 capítulos,
e ele escreveu também a primeira, a segunda e a terceira cartas, epístolas, escreveu. João escreveu o evangelho dele, e a intenção ao escrever o evangelho o evangelho de João foi escrito para aqueles que não criam em Jesus. E o evangelho de João foi escrito para que, pelos sinais, todos crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tivessem todos a vida eterna. Essa primeira epístola que lemos aqui, João escreveu para que aqueles tivessem certeza da salvação. A sua segunda epístola ele escreveu dando um alerta para os falsos mestres, falsos profetas. E a terceira epístola ele escreveu falando sobre falsos líderes, alertando a igreja. O destinatário dessa epístola, o destinatário para quem ele mandou essa carta aqui, essa carta foi uma carta circular, não havia um endereço próprio. Obviamente, por ele estar em Patmos e pelo Apocalipse, essa carta começou a circular na Ásia Menor e depois nas circunvianças por ali. Irmãos, ao escrever, João ele tinha um propósito. E o propósito dessa aqui é para que nós fôssemos confirmados como filhos de Deus, como salvos pelo Senhor. E João, meus irmãos, ele fala sobre amor nessa carta. É uma das provas, contundentes e irretocáveis da nossa salvação, um dos sinais da nossa salvação, é um sinal social, relacional, que tem a ver com o amor. Então, João, ele fala muito do amor de Deus. Irmãos, se perguntássemos a João o que é amar, tendo ele conhecido e a encarnação do amor perfeito, a pessoa do nosso Senhor Jesus, João diria que amar é empatia. Ele diria que amar é empatia. Lembrando aí do que Paulo disse a Filipenses 2,7, ele colocar-se no lugar do outro. O que é amar? Amar é você se colocar no lugar do outro. Eu entendo que se nós perguntássemos a João, se nós questionássemos João, se nós argumentássemos com João, diria a ele: olha, amar é você entrar no lugar do outro, viver a vida a partir do outro, como se nós nos despersonificássemos e assumíssemos a pessoa do outro, e nós entendêssemos o que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele sofreu, o que ele não sofreu, e nós olhássemos para o outro e entendêssemos o que ele viveu e o que ele não viveu, e olhar a vida a partir do outro, sentindo o cheiro do outro, e carregar o corpo do outro, ter a mãe do outro, ter o pai do outro, e aí sim você ia começar a entender quem é o outro, para você poder então começar a amar o outro. E aí depois de se sentir o outro, tentar olhar a vida na perspectiva do outro. Isso é empatia, empatia cristã. É tentar interpretar a vida a partir do outro, a partir dele, entender seus gatilhos, entender suas manias, entender suas fobias, entender quando a adrenalina dele cresce ou quando ela não cresce. E aí, tendo feito isso, irmãos, eu não acredito que quando a gente pratica a empatia, e se você não faz, precisa, e há uma falta muito grave, é pecado, não ser empático, não ter empatia. Tendo feito isso, eu não acredito que você vai olhar para o outro sendo um objeto, uma estatística, um número, uma coisa. Porque o que mais acontece hoje é que nós estamos coisificando o ser humano, e nós estamos humanizando coisas. E isso a gente então caminha na completa contramão do que é o amor. Também, irmãos, no Evangelho de João, na primeira epístola de João, e na segunda e na terceira, se nós perguntássemos a João o que é amar, tendo ele conhecido o verbo vivo, a encarnação do amor, eu diria que João diria, primeiro ele diria, olha, é empatia. Segundo ele diria, é altruísmo. É altruísmo. É você se colocar no lugar do outro, desejar para o outro aquilo que você quer para você. Ter no coração a disposição de querer para o outro o melhor que você quer para você mesmo. É você desejar o bem que você quer para si, que seja igual ou maior aquele que você quer para o outro. Isso é amar. Meus irmãos, amar ainda continua sendo o nosso maior desafio. Se nós não amarmos, nós não somos conhecidos como discípulos do Senhor. Se nós não amarmos, nós estamos nas trevas. Se nós não amarmos, nós não conhecemos a Deus. Se nós não amarmos, nós não passamos nem da morte para a vida.
Eu ainda não sei, especificamente, nem posso saber qual é o instrumento de aferição, qual é o termômetro, qual é o aferidor que você e eu usamos para nos olhar no espelho e nos percebermos cristãos cheios do Espírito Santo, ou estando vivendo nós no centro da vontade de Deus. Eu não sei que critério é esse, ele pode ser muito maligno, ele pode ser muito satânico, ele pode ser muito mundano, o critério que nós usamos para nos acharmos, para nos auto-intitularmos como cristãos, servos de Deus. Mas eu venho nessa manhã dizer para os irmãos que João, irmãos, o Espírito Santo, usando João, traz uma contribuição, ela é inegável, é uma contribuição que jamais nós podemos abandoná-la, de que nós precisamos medir a nossa espiritualidade pelo amor. A nossa espiritualidade ela não é medida pelo conhecimento teológico. A nossa espiritualidade ela não é medida pelo nosso ativismo. A nossa espiritualidade não é medida pela nossa liturgia ou pela nossa coreografia evangélica. Mas a nossa espiritualidade ela é medida pelo amor. Fé, esperança e amor. Desses três, o maior é o amor. Esse, irmãos, que nos fala aqui pelo Espírito Santo, é apenas João. É apenas João. Ele não frequentou uma faculdade, ele não fez parte da elite filosófica grega. Ele, irmãos, ele morou na Galileia. E se você for estudar a Galileia, quais são os vizinhos da Galileia, ele, irmãos, ele não teve uma formação, mas ele conheceu Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele dormiu com Jesus. Ele tocou em Jesus, no Deus que é amor. Então João tem muito a falar para nós sobre o assunto. E se nós perguntássemos a João, quais são as marcas deste amor que você conheceu da parte de Deus, que nós também devemos encarnar? Ô João, quais são as marcas desse amor que você viu no Cristo? Quais são as marcas desse amor que você viu no Verbo vivo? Quais são as marcas desse amor que você viu no Deus que é amor? Nós lemos aqui, João 4,16, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, se fosse uma entrevista aqui, nós estivéssemos entrevistando João, dizendo, João, quais são as marcas desse amor que você conheceu da parte de Deus, que nós também devemos encarnar? E se não estamos encarnando, alguma coisa precisa ser reconsiderada. Eu acredito, irmãos, olhando para alguns versos desse mesmo livro, eu acredito que João nos diria algumas coisas, e é sobre essas que eu quero dividir com os irmãos. Em primeiro lugar, João diria que o amor materializa o bem. Você pode repetir comigo? O amor está fraco. O amor materializa o bem. Quando nós amamos, o nosso amor, ele não fica em palavras, ele não fica romantizado, mas ele é concretizado e ele é materializado. Meu João capítulo 3, versículo 17, você pode ler na sua Bíblia, e deveria estar com a Bíblia aberta aí para interagir, mas pode ler aqui comigo também. Vamos ler em alta voz e bom som para ouvirem lá fora? Ora, recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso quer dizer que o amor, ele materializa o bem. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, a equação é muito fácil. Se você tem e o outro não tem, se você vê que o outro não tem e você não faz nada, pare de falar de amor. Porque você não entende nada de amor, você não tem vivido o amor, e você não conhece a Deus. Porque o amor de Deus não pode estar em quem, vendo o outro, sabendo que tem, vendo o outro que não tem. E aí você nada faz. Você precisa ser avivado, renovado, convertido de verdade. Porque a conversão, ela gera em nós um novo coração. E é um coração segundo o coração de Deus. E Deus, meus irmãos, o amor, ele materializa o bem. E na pessoa de Jesus, esse mesmo João, no primeiro capítulo, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O amor materializa o bem. Mas isso não somente na pessoa encarnada de Jesus, mas também no pão, no dinheiro, no casaco, na ajuda ao outro. Meus irmãos, se nós perguntássemos a João, quais são as marcas
Quais são as marcas desse amor que você conheceu da parte de Deus e nós também devemos encarnar essa marca? Nós precisamos materializar o bem. E a minha pergunta para a igreja nessa manhã, que também me faço e faço a você tem materializado o bem? Porque todos nós, irmãos, todos nós, não há ninguém aqui que tenha tão pouco que não possa dar. E não há ninguém aqui que não conheça alguém que precise mais do que você. E esse precisar mais de você, não carece que você faça uma auditoria de avaliação da vida dessa pessoa, por que ela está assim, assim, assado. Não, não, não. Apenas ajude. Apenas socorra. Apenas materialize esse bem. Se você tem, o outro não tem, e você vê que o outro não tem, mas não me pediu nada. Mas o texto não está dizendo que, que a pessoa tem que pedir. Ora, aquele que possui recurso desse mundo e vira seu irmão, o irmão não pediu, você está vendo. Você percebeu isso, você viu isso, que ele padeceu necessidade. E aqui, abro um parênteses, que cabe aqui, padecer necessidade. Necessidade é uma coisa, desejos são outras completamente diferentes. Meus irmãos, para continuarmos como igreja, nós não podemos admitir a remota hipótese de ter alguns de nós passando necessidade. E o povo de Deus diga amém. Diga amém mais forte. Amém. Eu pensei em escrever um texto no WhatsApp para perguntar se nesse frio a gente tem alguém na igreja que está precisando de um casaco, de um cobertor, alguma coisa assim. Eu falei, não vou botar não, na pregação eu falo isso. Então se tem, a gente quer ajudar. A gente quer não. Repete comigo, nós temos que ajudar. Agora a palavra aqui é necessidade, irmão, não é desejos. Eu tinha um desejo de ter um outro casaco. Não, irmão, necessidade é um casaco, desejo é o segundo casaco. A gente não vai dar o segundo casaco. Mas se você não tem casaco, você vai ter casaco. A gente vende alguma coisa, vende o púlpito, vende o som da igreja, mas você tem que ter o casaco. Você tem que ter comida. Mas isso não é algo que tem que partir, né, da instituição igreja. É um movimento individual de cada um de nós. Se precisar, a gente se junta. Mas o ideal é que cada um de nós, a mão direita faz sem que a esquerda saiba, no exercício do bom samaritano que ali encontrou alguém e dizia, é comigo mesmo, vou comprar essa briga. Meus irmãos, nós precisamos entender que o amor, ele materializa o bem. E se nós continuássemos essa entrevista com o João, nós diríamos, João, fala mais para a gente, porque a gente está bem aquém de sabermos o que é amar. E ele diria, bom, repete comigo, o amor é a expressão mais madura da fé. Lê comigo aqui. Versículo 1 João 5,3. Vamos ler? Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem ama obedece. E obediência é para gente madura. Criança não gosta de obedecer, saltita para lá, saltita para cá. Mas o amor é a expressão mais madura da fé. Amar a Deus não só materializa o bem, mas materializa a obediência também. E aí a gente passa a viver a vida, trilhar a nossa breve peregrinação, com uma intenção sacrificial de agradar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O amor não é decorar doutrinas bíblicas, não que eu não deva. O amor trata de procurar de forma natural discernir com ternura o que Deus quer de nós para que lhe sejamos agradáveis. O que Deus quer de nós? A maior expressão da fé, meus irmãos, ela não é cognitiva em primeiro lugar. A maior expressão da fé é o amor. A maior expressão da fé não é o academicismo. A maior expressão da fé não é o teologicismo. A maior expressão da fé é o amor. E nós precisamos olhar para isso, irmãos, porque quem ama, obedece. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Os mandamentos não são penosos. Quando o amor de Deus habita em nós, nós queremos obedecê-lo. Quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa. E agradar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Mas se essa entrevista não cessasse até então, e João tivesse mais tempo conosco, ele diria também, repete comigo em terceiro lugar, o amor é a visão que transforma homens em irmãos.
Está fraco. O amor é a visão que transforma homem em irmãos. Se você estudar 1 João, você vai ver que, pelo menos na versão revista atualizada, por 12 vezes ele usa a expressão seu irmão, dizendo com isso que o amor de Deus em nós transforma os homens em irmãos. E o outro não é mais o outro, agora é irmão. Por exemplo, não sei se você vai enxergar daí, aquele que diz está na luz, odeia seu irmão até agora. 2:9, 2:10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele, 2:10, 2:11, 3:10, 3:12, 3:15, 3:17, 4:20, 4:21, 5:16. E ainda, 2 vezes no 3:12, e ainda 2 vezes no 4:20. Ele está dizendo com isso, irmãos, que o amor, tem uma mensagem aqui, na repetição de palavras. Quando você faz a exegese do texto, você vai ver que ele está dizendo, ele está enfatizando, seu irmão, seu irmão, seu irmão. Nós vemos aí alguns movimentos na sociedade, pelo menos, por exemplo, já vimos pela África, e volta e meia nós vemos uma campanha voltada para crianças, ou voltado para um grupo minoritário da sociedade que está sofrendo alguma coisa, né, doente disso ou daquilo. E aí, nesses movimentos, os homens deixam de ser coisas e passam a ser homens. Essas campanhas aí, Unicef, não sei o quê, é um movimento antropocêntrico, a gente sabe, é um movimento marqueteiro, a gente sabe, mas ali é uma falida tentação de fazer com que os homens deixam de ser coisas e passem a ser homens. Desse movimento tenta transformar o sujeito, é um sujeito coisificado, ele é uma coisa em um homem. Mas a proposta do Evangelho é maior. Enquanto a sociedade, em alguns lampejos dessa graça geral, tenta transformar o homem coisificado num ser humano, se solidarizando, agindo filantropicamente, como filantropo, esses irmãos, é um movimento que ainda não alcançou o amor de Deus e o Evangelho. Porque enquanto a sociedade, isso está ficando cada vez mais raro, dizem que o brasileiro é muito generoso, né, e se compadece, mas aí você transforma o homem que o homem que está o sujeito coisificado é transformado num ser humano, num homem. Aí tu começa a ajudar. Aí você vai lá no lixão. Aí você vai para a sopa. Aí você vai fazer, tudo bem. Agora, irmãos, a proposta que a gente tem, ou que o Evangelho tem, não é transformar o homem coisificado, o sujeito coisificado no ser humano, mas é transformar todo o ser humano no irmão. É outro nível. É você olhar para o ilustre estranho, esquisito, que não atende às suas expectativas, você enxergar nele o irmão. Nós como igreja, irmãos, deveríamos ser expert, pioneiros, exemplos, modelos, de olhar para um outro ser humano, não estereotipado, mas olhar para o outro ser humano entendendo que ele é irmão. E amá-lo. Porque se falássemos com João, das tantas vezes que ele repete aqui, diria para nós, não, o amor, esse amor que a gente está falando de Deus, essa encarnação do amor de Deus pelo Espírito Santo, pelo novo coração, pela regeneração, pela justificação, pela habitação do próprio Espírito de Jesus em nós, é a visão que transforma homens em irmãos. E todo mundo vira irmão. E se alguém caiu na rua, é o teu irmão que está caído ali, você não interessa a fé que professe, e ainda, também não interessa se ele, apesar do termo ser um termo equivocado, mas não interessa se ele tem uma ideologia de gênero que você não importa isso. Para socorrer, para socorrer. Para socorrer, para socorrer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, em segundo lugar, eu queria falar sobre quais são as produções desse amor. Ô João, eu já entendi quais são as marcas, agora quais são as produções desse amor, porque dentre as muitas produções do amor de Deus, gerada pelo seu Santo Espírito, e que João menciona nessa sua primeira epístola aqui, irmãos, eu queria destacar pelo menos 4 para você avaliar, levar para casa e guardar no seu coração. Quais são as produções? O que esse amor produz? O que isso acontece quando eu personifico, quando eu encarno o amor de Deus, quando eu vivo a genuína conversão, a nova vida, quando eu sou agraciado pelo novo nascimento e recebo um novo coração, e agora o que bate no meu peito
um coração segundo o coração de Deus, e agora eu vivo para materializar o bem, eu vivo para expressar a melhor, a mais madura expressão de fé, e também a minha visão mudou completamente acerca do ser humano, pois eu olho todo mundo é irmão para mim, e agora eu desejo para o outro, eu vivo uma vida altruísta, uma vida que eu quero para mim, eu quero para você, e até, quem sabe, até mais para você. Agora, eu vivo uma vida, meus irmãos, que ela não somente ela é uma vida altruísta, mas também ela é uma vida empática. Eu sei me colocar no seu lugar, e eu sei enxergar você em outra perspectiva. Aí você, porque aquele camarada que você diz que ele é arrogante, você, quando se coloca no lugar dele empaticamente, não é um arrogante. Na verdade, por trás daquilo ali está um inseguro. E aí você vê aquele camarada que é esquisito, desengonçado, tem um ser humano ali tentando se encontrar, tentando se equilibrar na vida. E aí você olha para alguém, né, que é uma pessoa extremamente cabisbaixa, introvertida, né, e voltado para si mesmo. Você vê ali, se você se colocar no lugar da pessoa, se você tiver a capacidade, a idoneidade, sabe, a condescendência, se colocar no lugar dessa pessoa, você vai enxergar que ali tem alguém muito machucado, ferido, maltratado, e é o resultado de tudo. De vez em quando, em alguns grupos pequenos, eu tenho a oportunidade de dizer, quando a gente comenta de um, comenta de outro, eu sempre, quem conversa comigo já ouviu isso. Eu digo, olha, não vamos esquecer que nenhum de nós podemos fazer uma apurada, sincera, justa e equilibrada avaliação do outro, porque nenhum de nós viveu a vida que o outro viveu. Porque entender a vida do outro a partir da minha vida é um entendimento completamente equivocado. Mas entender a vida a partir do sapato do outro, do calo do outro, é outra vida. E não foi isso que o nosso Senhor Jesus fez? Não foi esse o plano maravilhoso, mirabolante, escandaloso da redenção? O nosso Deus, para nos salvar, Ele vestiu a nossa roupa, vestiu o nosso sapato, comeu a nossa comida e pisou na nossa poeira. E Ele deitou na nossa cama, meus irmãos. Ele veio aqui e Ele foi completamente empático. Ele veio aqui, se colocou no nosso lugar. Ele não foi empático, mas Ele também olhou por nós na sua infinita misericórdia, no tratado entre a divindade. Eles olharam por nós. E hoje nós estamos aqui, irmãos, para olhar para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade, para a nossa membresia, para o nosso chamado igreja, crentes, servos, evangélicos, e submetemos tudo isso à cariação do Espírito Santo, na perspectiva da primeira epístola de João, que ao escrever a primeira, ele disse, olha, o Evangelho de João, ele disse, eu vos escrevi para que creais e crendo tenhais a vida eterna. E ao escrever a primeira epístola, dizendo, eu estou escrevendo para que vocês tenham certeza da salvação, se vocês de fato estão confirmados em Deus. E para estar confirmado em Deus, tem que estar confirmado no amor de Deus, porque Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus não permanece em gente bem intencionada, Deus permanece em quem ama, porque Ele é amor e nos amou primeiro para que nós nos amássemos. Deus não permanece para quem canta bonito, Deus não permanece para quem constrói um templo bacana, Deus não permanece nem em templos, Ele não permanece em pastor, não permanece em diácono, Deus permanece, irmãos, em quem ama, porque Deus é amor e nos regenerou para vivermos nos amando e amar o próximo e amarmos a todos. Quem está entendendo, diga amém. Quais são as produções desse amor, pastor? Eu diria, em primeiro lugar, que o amor nos põe na luz. Repete comigo. O amor nos põe na luz. 1 João capítulo 2, 10 e 11, você pode ler comigo em alta voz? Você que está na luz aí, lê comigo. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o quê? Os olhos. As trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, aquele que ama o seu irmão permanece na luz. O amor nos põe na luz. Essa luz divina, essa luz de Deus, essa luz do reino, essa luz da glória de Deus. Olha, irmãos, sabe o que a gente faz? Nós, por assim dizer, não sei se existe essa palavra, mas nós criamos uma geografia. A gente diz que quem está lá fora está nas trevas. E quem está aqui dentro está na luz. Quem é dessa igreja está na luz. Quem é da outra está na sombra. Ó, quem está aqui está assim. Mas isso não está geografado assim. Isso não é essa questão.
Olha, irmãos, a luz, ela nos ajuda a enxergar. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e sem luz você não enxerga. A luz nos ajuda a enxergar. Então, nós olhamos a vida ou com amor ou com indiferença. A gente olha a vida com amor ou com indiferença. Então, quando você ama, você está na luz. E quando você está na luz, você enxerga. Aí você enxerga Deus. Sabe, irmãos, eu quero não desmerecer e jamais diminuir, muito pelo contrário, eu sou um motivador número 1 de todos os nossos encontros de oração. Nós vamos marcar uma vigília. Quem topa participar de uma vigília aí? Mini vigília, vamos fazer. Mas nenhum desses ajuntamentos, nenhum desses clamores vai anular o fato de que só está na luz quem ama. Por mais que você estude a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você jejue, são movimentos egoístas, autocentrados, são movimentos, irmãos, sabe, voltados completamente para si. E o texto está dizendo que aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Você não tropeça porque você está enxergando. Se você não está amando, você não está enxergando. Se você não está enxergando, você está tropeçando. Você não para em pé. Você cai toda hora. Sua vida espiritual sobe e desce. Sua vida moral sobe e desce. Olha, as suas relações, elas sofrem variações tremendas. Sabe por quê? Porque você não está se permitindo ser pelo Espírito Santo aperfeiçoado no amor de Deus. Porque quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos na luz, e na luz a gente enxerga, e quando a gente enxerga a gente não tropeça, e tem muitos de nós que estamos tropeçando toda hora, pelo fato de não estarmos amando nossos irmãos, sabendo nós que Deus nos amou primeiro, já nos encheu e nos capacitou com um amor sobrenatural para amarmos até os nossos inimigos. E aí, quando você vai para a luz porque ama o seu irmão, você enxerga, e quando você enxerga você não tropeça, e você não tropeça porque além do chato, você vê uma pessoa. Além do feio, você vê um ser humano. Além do desengonçado, você vê um sujeito querendo se afirmar. Além do metido, você vê um sujeito, um indivíduo fragilizado. Além do arrogante, você olha para o outro e vê uma pessoa que não se sente amada. E aí você tem, um diagnóstico espiritual clínico melhor, porque você enxerga direito. E aí você para de ser tão julgador, tão crítico. E aí você para de estigmatizar pessoas. E aí você para de fazer esses julgamentos. Pastor, ainda bem que eu não falo nada. Não, pensou, já pecou. Fala para o teu irmão aí, ó. Pensou, já pecou, irmão. Porque Deus ouve os nossos pensamentos. Deus ouve os nossos pensamentos. Deus escuta os nossos pensamentos. Irmãos, para termos um olhar e encontrar diagnósticos intuitivos para discerni-los e incluí-los. Nós precisamos olhar um para o outro aqui, meus irmãos, com as suas dores, com os seus traumas, sabe? Com as suas cicatrizes. E temos um olhar amoroso e um diagnóstico intuitivo para a gente discernir e incluir essas pessoas. Elas têm que ser incluídas, amadas, desejadas. Não preteri-los, estigmatizarmos, não, rotulá-los, não, desdenhar deles, não. Nós perguntamos, João, quais são as produções desse amor, João? Em segundo lugar, eu acredito que João diria, repete comigo, ele interioriza a eternidade. Está fraco, interioriza a eternidade. Pois veja comigo, vê se não é isso que João está dizendo. 1 João capítulo 3, versículo 14, pode ler? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Aquele que não ama. Então, ele não diz que nós iremos passar, já passamos. Olha o que está dizendo aí. Nós sabemos que já passamos. Repete comigo, já passamos. Já passamos da morte para a vida. Ou seja, já passamos do mundo finito para o infinito. Já e ainda não, mas já passamos. Ainda não se concluiu plena e irrestritamente, mas já passamos. Quando você ama o outro, o céu invade a gente. Quando você ama o irmão, a eternidade vem para dentro da gente. Quando você ama o outro, o amor, ele não te arranca daqui do agora, mas você já engravida da eternidade, e aí você passa a viver o reino de Deus dentro de você. Jesus disse, o reino está dentro de vocês. O reino está no coração, está dentro de vocês.
Mas eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que todo esforço espiritualizado, eu quero dizer para os irmãos que todo esforço humano voltado exclusivamente para si, que toda a coreografia evangélica que nós tentamos, todos os nossos cultos, todas as nossas reuniões, todos os nossos louvores, todos os nossos estudos, meus irmãos, jamais substituirão o amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos, porque é através desse amor que se interioriza a eternidade e nós passamos a viver o reino de Deus e a vida abundante prometida por Jesus, pois Ele veio trazer, disse Ele em João, capítulo 10, versículo 10. A teologia, ela exterioriza a eternidade. No sentido pejorativo da teologia, ela exterioriza, pois uma teologia despersonificada do amor, uma teologia despersonificada da pessoa de Jesus é vista assim. Assim, ó. Eu estou no tempo, hoje é 2023, é julho, eu estou aqui, e a eternidade está lá, e um dia eu vou lá. Um dia eu chegarei lá. Inclusive, alguns hinos antigos, quando eu me converti, cantavam, não sei se você cantava esse hino. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou. Canaã já chegou. Diz para o seu vizinho, Canaã já chegou, irmão. Canaã já está aqui. O reino já está aqui. Jesus já está aqui. O amor, vou ler de novo para os irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós já não habitamos no mundo que jaz no maligno. Nós habitamos no reino do amor, que é o reino de luz, que é o reino de Deus. Paulo não deixa a gente mentir isso, colaborando com João e com Pedro, dizendo para nós, ao escrever aos Efésios, irmãos, que ele já depositou o seu Espírito Santo, que é o penhor. Nós já temos em nós a presença da eternidade, que é a presença de Deus. Pastor, o que é a eternidade? É o próprio Deus. Logo, irmãos, o amor não. Ele chama a eternidade para dentro, e o eterno já te possuiu, e agora você tem a vida eterna, você vive, você desfruta da presença de Deus, você já desfruta, ainda não de tudo, ainda não com o corpo glorificado, ainda não na ausência completa do pecado, ainda não com todos os inimigos exterminados, ainda não, mas já porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, uma pessoa da Trindade habita em mim, uma pessoa da Trindade habita em você. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Terceiro lugar, repete comigo. Quais são as produções desse amor, João? Ele promove conhecimento, repete comigo, promove conhecimento intuitivo de Deus. Veja se não é isso que está dizendo aqui. 1 João capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Ele começa dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais conheceu Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado. Deus é aperfeiçoado, Deus se revela, Deus cresce dentro de nós. Quando nós amamos, irmãos, a gente começa a aprender coisas e Deus vai fazendo, crescendo coisas dentro de nós. Você quer ver uma coisa? O casal, quando põe um bebê, quando o casal, por exemplo, nós temos aqui alguns casais, né, que dormiam sozinhos há anos. E quando a gente dorme sozinho, um dá uma joelhada no outro, um aperta o outro, um tira o cobertor do outro, um empurra o outro para fora da cama. Mas de repente ela engravidou, passou 9 meses, nasceu o bebê, botou o bebê na cama. Agora, inconscientemente, o casal já não chuta mais, senão mata a criança, né? Já não, porque até no sono, até inconscientemente o casal já aprende. É um conhecimento intuitivo, ele já aprende. Quando a gente ama, você começa a aprender intuitivamente uma porção de coisa. Quando nós amamos, irmãos, nós conhecemos a Deus, e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, porque ninguém jamais viu a Deus. Não é o teólogo que conhece a Deus, mas é aquele que ama o seu irmão.
Quando oramos pela manhã e dizemos que amamos a Deus, quando levantamos pela manhã e dizemos, Senhor, me usa hoje, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tu és bom para mim. Saímos de casa, irmãos, e nós temos 8 bilhões de oportunidade de provarmos isso. Nós temos, segundo o último censo aí, 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, é a chance que você tem de provar disso. De provar que você ama a Deus, amando o seu irmão. Se você se predispôs a amar o irmão, você vai conhecer a Deus cada vez mais. Quem quer conhecer a Deus aí, diga amém. Se você se predispor, ou se você se predispôs a amar o seu irmão, você vai conhecer a Deus. Você vai crescer em Deus e o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em você. E Ele vai se revelar a você para que você seja a revelação dEle na vida do seu irmão. Olha, tem ministério melhor do que esse? Você quer um ministério? Então, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 13, eu passo a mostrar para os irmãos um caminho sobremodo excelente, um ministério sobremodo excelente. Deus vai se revelar a você, para que você seja a revelação dele na vida do seu irmão. E o irmão não é só aqueles que confessam e proferem o mesmo credo, a mesma fé. É todos aqueles que a imagem e semelhança de Deus foram criados. Obviamente, ressaltando, primeiros da família da fé. Primeiros da família da fé. E depois, todos os seres humanos. Portanto, irmãos, é um ministério enorme, maravilhoso que eu e você temos. E precisamos abraçar. Em último lugar, repete comigo. O amor põe a gente acima do medo. O amor põe a gente acima do medo. 1 João 4,18, vamos ler? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha, a gente sabe que a maioria das pessoas tem medo. Mas não estou me referindo aqui ao medo de coisas racionais, mas uma fobia descabida, um medo. Mas quem ama, os apaixonados, não tem medo. Nas relações a gente percebe aí que a gente faz loucuras de amor, a gente não teme. Quem ama, o amor, ele lança fora o medo, o amor é encorajador. Quando houve a cisão por causa do pecado lá no Éden, a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva foi medo, culpa, fuga, e eles dali debandaram, escondendo-se do Senhor. Agora, irmãos, com Deus também. Quanto mais o amamos e nos reconciliamos, não tememos ver Ele. Quanto mais nós a Ele nos rendemos, nós não tememos vê-lo, reencontrá-lo. Deus não mais nos aterroriza, mas nos fascina. Não vê mais a gente não vê mais um carrasco, a gente passa a ver um pai. A proposta de Deus é que você seja abraçado nesse amor, ao ponto de, pela graça e pelo sangue de Jesus derramado, você não mais tenha medo de Deus, tenha temor. Porque a humanidade tem medo de Deus, porque cabe no inconsciente a eternidade de cada ser humano, coube, Deus colocou ali, e lá no fundo do consciente de cada um deles sabe que existe um Deus e um dia haverá uma prestação de contas e todos se movimentando, cada um numa direção diferente, para que encontrem, meus irmãos, nesse encontro com Deus não sejam penalizados, sentenciados, julgados. Desde Adão ficou com medo de Deus e ele gerou filhos com medo de Deus. Agora o amor, ele põe a gente acima do medo. Porque o amor de Deus traz segurança para nós. Olha, se você tem um casamento e a sua mulher tem medo de você, você tem um mau casamento. Olha, se você tem filho e teu filho tem medo de você, você não sabe o que é teus filhos, não está sabendo o que é teus filhos. Olha, se você tem amigos, olha, não pode haver medo. E nós, irmãos, o amor põe a gente acima do medo. Porque o amor, ele acaba com o medo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu vejo, irmãos, que nós não precisamos temer. Diga para o seu vizinho, não precisa temer. Ele nos amou primeiro. Olha, Deus nos amou primeiro. Repete comigo, Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos amou primeiro, preste atenção na equação para você entender. Se Deus me amou primeiro, então o amor dele não é uma resposta ao meu amor.
Se o amor de Deus... Bom, vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Quem crê aqui que Deus é onisciente? Diga glória a Deus. Isso quer dizer que Ele sabe de tudo em todo lugar, em todo tempo, em toda a história. Amém? Ele sabe o que você vai fazer na semana que vem e Ele sabe o que você fez no verão passado. Deus sabe. Sabendo de tudo da sua vida, meus irmãos, alguns dos meus amigos, talvez se soubesse tudo da minha vida, não seriam meus amigos. Ou quem sabe, Alcione, se soubesse que eu seria um camarada tão chato, talvez ela não tivesse casado comigo. Talvez, se você soubesse tudo da minha vida, você dizia, não quero esse cara como meu pastor, como meu colega. Um direito seu, porque eu não sou perfeito. Mas e Deus que me amou primeiro e sabe tudo da minha vida, sabe até aquilo que eu não sei da minha própria vida. E Ele decidiu me amar primeiro. Então eu sei com isso que o amor de Deus por mim não é uma resposta dele ao meu amor. E isso acaba com medo. Eu vou ter medo de por quê? De Deus, se Ele sabe de tudo, sempre soube de tudo, sempre vai saber de tudo, e Ele decidiu me amar primeiro. Isso é o Evangelho. Mas mesmo sendo eu quem sou, fui amado primeiro, então eu não tenho mais medo. Foi Ele que começou. E isso dá uma tranquilidade enorme para você viver diante de um Deus que é Pai, que em Cristo Jesus nos adotou como filho, e nos lavou e nos regenerou para sermos a sua herança. Portanto, irmãos, tudo na vida tem um pagamento, tá? Tudo na vida tem um pagamento. Todos os nossos desejos e inclinações dessa vida nos pagam com alguma coisa. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. O salário da ambição é a conquista que vira um ídolo. O que odeia tem como salário a vingança. O amor paga com vinculações que duram para sempre. Qual o pagamento do amor, pastor? Vinculações que duram para sempre. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu estou vinculado em Deus. O pagamento do amor é o vínculo em Deus. Agora, esse amor, meus irmãos, não é um amor que teu pai e tua mãe ensinou para você. Esse não é um amor que a novela ensinou para você. E nem que Hollywood ensinou para você. Mas esse amor é o amor de Jesus. Ele disse, um novo mandamento vos dou. Porque o mandamento era o seguinte, amai-vos uns aos outros assim como eu vos... Agora Jesus disse assim, Evangelho de João capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como? Assim como eu vos amei. Ele é a referência, Ele é o paradigma, Ele é a personificação, Ele é a encarnação do genuíno amor. E o amor, ele paga com vinculações que duram para sempre, é uma satisfação que dura para sempre. Agora eu queria terminar explicando o texto que a gente leu. Dissecando o texto que a gente leu. Qual o texto que a gente leu? 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos lá, vamos dividir esse texto aqui. Primeiro, nós conhecemos o amor de Deus. Para quem conhece o amor de Deus, você tem que conhecer o amor de Deus. Se você não conhece o amor de Deus, você tem que conhecer. E se tem alguma coisa que você tem que conhecer primeiro, é primeiro o amor de Deus. Não tem nada mais importante a ser conhecido que o amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, você conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dos meus mais de 30 anos de leitura, eu jamais vi um teólogo fazer uma dissertação sobre esse termo tal maneira. Isso cai no exponencial divino. Isso cai no superlativo misterioso. Deus amou de tal maneira. Então, meus irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer de bem para a sua vida, para a sua casa, a primeira coisa que você tem que entender, olha, a primeira coisa que você tem que explicar para o teu filho, para o teu neto, a primeira coisa que ele tem que saber na vida é conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus e explicitado na cruz do Calvário. Diga glória a Deus por isso. Se fosse eu e não sou eu o responsável, primeiro, eu não sou o primeiro responsável para ensinar para ela alguma coisa, mas a primeira coisa que eu ensinaria para ela, o amor de Deus.
para que ela fosse visitada pelo amor de Deus, cheia do amor de Deus, possuída pelo amor de Deus, e todas as perspectivas da sua vida completamente transformadas, em enxergar o outro como sendo irmão, e ser invadida pela eternidade, e materializando todo o amor, é o que eu ensinaria para ela. É o que o Júnior da Lila deve ensinar para o Henrique. É o amor de Deus. Conhecer o amor de Deus. É o que o Gés e a Jaila têm que passar para a Josiele. O amor de Deus. É o que essa igreja tem que ensinar. É o amor de Deus. Nós temos que conhecer. Porque gabando-se para os seus destinatários, João, esse ex-pescador, filho de Salomé, ele disse: olha, nós conhecemos o amor de Deus. Essa igreja tem que conhecer o amor de Deus. Pastor, o que é que muda essa igreja? O que é que muda esse ministério? O que é que muda esses membros? É conhecer o amor de Deus. Quem conhece o amor de Deus tem a sua vida completamente transformada. Nós temos que conhecer o amor de Deus. E ele disse: nós conhecemos. Ele se gaba. Todos eles morreram dizendo: nós conhecemos o amor de Deus. Eles conheceram Jesus, meus irmãos, porque Jesus é a encarnação do amor de Deus. E eles viram a cruz, que é a explicitação do amor de Deus. E ele diz: conhecer o amor de Deus. Segundo lugar, crer no amor que Deus tem por nós. Você tem que crer. Você conhece? Conhecer é uma coisa, crer é outra. Tem que crer. Como disse Jesus, Jesus nos amou até o fim. Fala para o teu irmão: Jesus te ama até o fim. A nossa crença, ela sofre afetamentos, irmãos, quase que diários, ataques contínuos de Satanás, essa nossa crença. Quando nós pecamos, a gente diz: agora Deus não me ama. Depois dessa, Deus não me ama mais. Quando nós olhamos para a nossa pecaminosidade, falibilidade, nossas incoerências, a gente diz: agora Deus não. Quando nós somos preteridos pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pela igreja, chutados, escarnecidos, a gente diz: bom, se ele não ama a gente, então também Deus também não ama a gente. Aí nosso amor, a nossa crença no amor de Deus entra em xeque. Eu quero dizer para os irmãos que, conhecendo quem Deus é, a gente tem que crer no amor que Deus tem por nós. Deus te ama. Diga para o seu vizinho: Deus te ama, meu irmão. Levanta a cabeça, levanta a alma, abre o coração, abre seus lábios e glorifique a Deus, porque Deus nos ama, meus irmãos. Terceiro lugar, saber que o amor não é algo que ele faz, é o que ele é. Nós temos que fundamentalmente amar. Deus não ama fundamentalmente. Deus ama essencialmente. É a essência dele. A essência de Deus é amor. Então você tem que entender que o nosso Deus é amor. E amor não é o que ele faz, ele é. Porque Deus é amor. Diga glória a Deus. Deus é amor. O que eu tenho que fazer então, pastor? Então, em quarto lugar, você tem que permanecer no amor. E aquele que permanece no amor. Nós temos que permanecer no amor. É interessante que João não diz, o Espírito não inspira ele a dizer: aquele que permanece em Deus permanece no amor. Ele não diz isso, ele diz: aquele que permanece no amor permanece em Deus. Chama-nos para a prática, para o estilo de vida, chama a gente para viver assim. Então você tem que permanecer no amor. E a explicação que eu dei, desde que nós abrimos aqui esse recado de Deus, eu estou explicando para os irmãos o que é permanecer no amor. Eu estou dizendo para os irmãos como é que a gente permanece nesse amor. Eu já disse para os irmãos que o amor, permanecer no amor, é materializar o bem, tendo em vista aquilo que você viu, que você tem e o outro não tem, segundo as necessidades de quem quer que seja. Eu já disse para os irmãos que o amor é a expressão mais madura da fé. Permanecer no amor é permanecer obedecendo a Deus e amando obedecer a Deus.
Eu já disse para os irmãos que o amor é a visão que transforma o ser humano, os irmãos, os homens em irmãos. Todo mundo é irmão. Mais do que consanguíneo passa a ser, meus irmãos. Mais do que consanguíneo. A nossa consanguinidade, ela vai se equiparar agora. Você não tem que tratar só de quem saiu do mesmo ventre. Você tem que tratar de todo mundo, porque todo mundo é irmão. Quem está entendendo, diga amém. Eu já disse para os irmãos, quando a gente permanece no amor, a gente permanece na luz. A gente permanece no amor, a gente interioriza a eternidade. Quando a gente permanece no amor, nós promove conhecimento de Deus. Deus vai se revelando e o amor de Deus vai crescendo. A gente vai conhecendo mais a Deus. Enquanto a gente vai amando o irmão, a gente vai conhecendo mais a Deus. E o amor põe a gente acima do medo e a gente vive alegre, confortavelmente, na presença de Deus, num santo temor, não no medo. E aí permanecer no amor e permanecer em Deus. Quem quer ficar firme aqui, diga amém. Essa verbalização, esse adágio, essa mania de dizer assim, e aí, irmão, está firme? Eu não sei o que você pensa quando você responde isso. Está firme, irmão? Outro diz, estou firme, porque está andando oculto. Está firme, irmão? Estou firme. Por quê? Porque continua confessando Jesus como Senhor e Salvador, mas não imita Ele em nada e nem conhece direito. Está firme, irmão? Estou firme. Por quê? Porque não voltei para o espiritismo. E não estou rindo, não rio mais despacho, não, estou firme. Eu queria editar o termo. Está firme, irmão? Eu estou firme na prática, na vivência da encarnação do amor de Deus em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, na vida de todas as pessoas que passam por mim. Aí a gente dizia, está firme? Estou firme. Estou firme. E aí, se você permanece no amor, você permanece em Deus. E se você permanecer em Deus, Deus permanece em você. Agora, e se eu perguntasse para você, irmão? Primeira pergunta. Você está permanecendo no amor? Porque não tem como você dizer que ama Deus que você não vê, e o irmão que você vê, você não ama. Você permanece no amor? Segundo, pergunta. Permanecendo no amor, você tem certeza que você está em Deus? Porque para estar em Deus tem que estar na prática do amor. E a pior delas é, Deus está na sua vida. Porque para Deus estar na sua vida, você tem que estar em Deus. Para você estar em Deus, você tem que estar no amor. Responda ao Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma frase, eu tinha uma Bíblia velha que eu anotava frases, né? Eu tenho ela lá, tem várias frases anotadas. E uma frase que eu li dizia assim: aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia tê-lo conhecido. Vamos repetir? Aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia tê-lo conhecido. Ah, irmãos, eu quero essa recompensa. A paga do amor é a gente experimentar Deus porque Ele é amor, porque Deus é amor. E João, irmãos, ele deve ter enchido a boca, renovado a tinta da pena, onde escrevia no seu pergaminho, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Eu encerro, irmão, dizendo que permanecer em Deus implica em permanecer no amor, porque Deus é amor. Essa permanência em Deus é a permanência de amar o outro como irmão e da mesma maneira que Jesus nos amou. E esse impulso poderoso de amar o outro se dá pelo fato de termos sido amados primeiro. Pastor, como é que eu faço isso? Toda ação gera uma reação. A ação foi grande, foi de tal maneira, foi poderosa, foi sacrificial, mexeu com a mente divina, ele arquitetou um plano maravilhoso, colocou os anjos estupefatos, escandalizados, e ele se movimentou em nossa direção, nos amando primeiro. Mas é um amor tão grande, que a Bíblia vai dizer que de meio-dia até as 3 horas da tarde,
enquanto demonstrava o seu amor, agonizando na cruz do Calvário, antes de entregar o seu espírito, a natureza entrou em convulsão. O céu se escureceu, a terra tremeu, alguns mortos ressuscitaram, ninguém enxergava nada, por 3 horas, uma convulsão. E a natureza dizendo, sabe o quê? Que amor é esse? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? E é esse amor que nos motiva, irmãos. É essa ação que nos leva a uma reação. E se você conhece o amor de Deus, crê no amor de Deus e sabe que Deus é amor, nunca se esqueça que só quem permanece no amor permanece em Deus. E Deus só permanece em quem permanece no amor. E, sobretudo, o que me faz corar de vergonha, completa vergonha. Diante de Deus eu tenho muita vergonha. A vergonha de saber que Ele, mesmo sabendo quem sou, Jesus me amou primeiro. Eu amo o Senhor. Eu não amo como Ele me ama. Eu não amo perfeitamente. Mas eu vivo a vida envergonhado, porque Jesus me amou primeiro. E isso deve gerar em mim uma reação. E por isso eu peço oração. Para nunca de deixar de amar o outro como irmão. Vamos ficar de pé. Jesus amou primeiro. Jesus amou primeiro. Jesus amou primeiro. Eu tenho certeza que se todos conhecessem alguns momentos, alguns pensamentos, algumas reações, alguns pecados, se todos conhecessem, eu seria preterido. Eu seria deixado. Se todos conhecessem, eu seria tirado da lista. Mas o que eu faço com Deus que sabe de tudo isso, que vê tudo isso, e colocou você e a mim nessa lista, para nos amar primeiro e nos amar até o fim? Meus irmãos, se isso não muda a nossa vida, essa obra de Jesus, essa ação do Espírito Santo, acho que nada mais vai mudar.